Querido ouvintes, hoje iniciaremos a leitura do livro A Imitação de Cristo. Com ele, vamos aprofundar um pouco mais a nossa fé. Já curte, comente e compartilha para ficar por dentro de tudo. Caso não tenha tempo de ouvir agora, salva para ouvir depois, mas não fique de fora, tá? E aí, vamos começar? Imitação de Cristo, por Tomás de Kempis. Prefácio. Popular desde que foi escrito, este grande clássico cristão se tornou ao longo de quase 6 séculos o livro mais lido e mais apreciado depois da Bíblia. No âmbito do protestantismo, ele rivalizava com outras obras devocional de grande impacto. O Peregrino, do puritano John Bunyan. John Wesley, o fundador do metodismo, considerou o melhor sumário da vida cristã e o traduziu para os seus seguidores. O livro A Imitação de Cristo, ou simplesmente Imitação, consiste em uma série de tratados escritos por um monge e místico da década de 1420. Como os primeiros manuscritos são anônimos, ao longo do tempo surgiram divergências quanto à sua autoria. Entre cerca de 25 autores propostos, os principais são Bernardo de Claraval, Boaventura, Jean de Gerson e Gerard Golter. Todavia, a maior parte dos estudiosos reconhecem como autor o alemão Tomás de Kempis, ou Tomás a Kempis. Tomás Emerken nasceu em Kempen, perto de Düsseldorf, na diocese de Colônia, e seus primeiros estudos foram feitos numa escola dirigida por sua mãe. Em 1392, seguiu para Deventer, nos Países Baixos, onde esperava encontrar seu irmão mais velho, João, e dar continuidade aos seus estudos. Ao saber que João havia se filiado aos irmãos da vida comum e estava agora no mosteiro de Windesheim, 20 milhas ao norte, seguiu ao seu encontro. O irmão o enviou de volta a Deventer com uma carta de recomendação para Florencio Radelwinsch. Este tinha sido um dos primeiros discípulos de Gerard Golder, que o havia atraído para a chamada Devotio Moderna, ou Nova Devoção, um vigoroso movimento de renovação da vida espiritual de clérigos e leigos nos Países Baixos. Depois de 7 anos de estudo em Deventer, em 1399, ele foi visitar seu irmão, que naquele ano havia sido eleito prior do recém-fundado mosteiro do Monte de Santa Agnes, perto de Zwolle. Foi aceito nessa comunidade como aspirante à vida monástica, participando ativamente de sua vida devocional e intelectual. Em 1406, foi formalmente admitido na Congregação dos Cônegos Regulares de Santo Agostinho, recebendo o hábito branco. E, 2 anos mais tarde, assumiu os votos religiosos. Foi ordenado ao sacerdócio em 1413 e eleito subprior da comunidade em 1425. Como tal, não somente se tornou assistente do prior, mas também foi incumbido de instruir os aspirantes e noviços da vida religiosa. Foi nessa época que teria escrito os 4 tratados que constituem Imitação. À exceção de um exílio de 3 anos, ele passou o restante de sua longa vida no Monte Santa Agnes. Escreveu muitas outras obras devocionais, entre as quais O Solírio da Alma, sobre os 3 tabernáculos, Orações e Meditações sobre a vida de Cristo, A Elevação da Mente, O Jardim de Rosas, sobre a solidão e o silêncio, e Sermões aos Noviços. Também produziu biografias de Gerard Golder e Florencio Radelwinsch. Estava escrevendo a história do mosteiro do Monte Santa Agnes quando faleceu em 1471, com pouco mais de 90 anos.
O fato de os primeiros manuscritos de imitação de Cristo serem anônimos se explicaria pela própria atitude do autor revelada no livro 1. Capítulo 2. Não queria ser conhecido e não procure a estima dos homens. Em 1434, quando Gerard de Bellevue ofereceu a cópia da obra aos Irmãos da Vida Comum de Winbush, perto da colônia, disse aos seguintes sobre o autor: ele não quis se identificar, e isso lhe alcançará uma recompensa eterna, mas Jesus conhece bem o seu nome. Todavia, o livro Personagens Ilustres de Windesheim, Jonas Bush, e um membro de mesma congregação religiosa de Tomás, o descreveu como o autor de vários tratados devocionais, especialmente Quem Me Segue, sobre a imitação de Cristo, e outros livros devotos. O melhor manuscrito de imitação de Cristo, em caligrafia de Tomás, e apresenta no final a seguinte anotação: concluído e completado no ano do Nosso Senhor, 1441, pela mão do irmão Tomás de Kempis, no Monte Santa Agnes, perto de Zwolle. Embora a anotação não afirme explicitamente que Tomás é o autor, o estudioso Joseph N. Taylor observa que o texto está encadernado com 9 outros tratados, certamente escritos por ele. Esse famoso manuscrito estará preservado na Biblioteca Real de Bruxelas. A primeira edição impressa de Imitação de Cristo foi publicada em Augsburgo, em 1471. Imitação de Cristo pode ser caracterizado como um guia ou manual de espiritualidade do final da Idade Média. Reflete particularmente o ambiente monástico, tão importante naquele período. Nele, um monge se dirige aos seus irmãos, instruindo-os sobre a vida espiritual e devocional, à luz das novas ênfases e preocupações do devoto moderno. Vale lembrar que Tomás de Kempis era instrutor espiritual dos noviços e de seu mosteiro. Aparentemente, os 4 livros que compõem a obra foram escritos de maneira independente, sendo coletâneas de sentenças breves e facilmente memoráveis. O desenvolvimento dos livros e dos capítulos não seguem uma lógica particular, de modo que a literatura pode ser iniciada em qualquer ponto do texto, sem prejuízo para o leitor. O livro 1, intitulado Conselhos Úteis para a Vida Espiritual, tem 25 capítulos, que acentuam a centralidade da imitação ou seguimento de Cristo e da vida virtuosa, em especial o cultivo da humanidade, da paciência, do recolhimento e da oração. É do início do primeiro capítulo que vem o título da obra inteira. O livro 2, Conselhos para a Vida Interior, com 12 capítulos, reforma a piedade cristocêntrica, característica primordial dessa obra, com suas virtudes essenciais, simplicidade, pureza e retidão de coração. No livro 3, Consolações Interiores, o mais longo de todos, com 59 capítulos, se encontra um diálogo entre Cristo e o seu discípulo ou seguidor. A ênfase está em comunhão íntima da alma com Cristo, o centro da piedade mística. Finalmente, o livro 4, sobre o sacramento, com 18 capítulos, destaca a importância da Eucaristia e a dignidade do estado sacerdotal. Imitação de Cristo responde a uma série de inquietações e temores da época em que foi escrito. Muitos ainda se lembravam da horrível epidemia de peste bubônica, a peste negra, que havia dizimado 1/3 da população da Europa em 1348. Durante a vida de Tomás de Kempis, ocorreram outros eventos angustiosos. A Guerra dos 100 Anos entre Inglaterra e França, um grande cisma do Oriente,
quando o trono pontífice foi reivindicado por 2 e até mesmo 3 papas simultâneos, e a queda da Constantinopla diante dos turcos muçulmanos. A insegurança e a morte eram uma realidade sempre presente. Diante dessa situação, em que os próprios fundamentos da Igreja e da sociedade pareciam estar ruindo, Tomás de Kempis propôs uma resposta: a busca da interioridade e o refúgio da alma em Deus. Faustino Teixeira lembra aqui a herança agostiniana, pois foi o bispo de Hipona quem fundou uma tradição ocidental específica da interioridade ou subjetividade. Em épocas mais recentes, têm sido feitas algumas ressalvas ao conteúdo e imitação de Cristo, como seu pequeno interesse doutrinário, sua negação do mundo e seu anti-intelectualismo. Todavia, é preciso considerar primeiro o contexto histórico da obra, já mencionado, e em segundo lugar, o seu escopo, texto escrito por um monge para outros monges. Trata-se de uma espécie de meditações para o aprofundamento da vida interior, sendo, como observava Pierre Gilbert, o testemunho de uma excelência espiritual vívida e compartilhada. Sua ênfase mais importante é a escolha radical que se impõe a quem quer ser discípulo de Cristo. Um exemplo dessa preocupação pode ser visto nas profundas reflexões sobre levar a cruz. Uma última observação diz respeito ao rico conteúdo bíblico presente em Imitação de Cristo. Diferentes autores têm identificado no texto centenas de citações, paráfrases e reminiscências da Escritura, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Entre elas se destacam mais de 100 citações de 100 salmos diferentes. Este fato, aliado a uma forte ênfase cristocêntrica, tem retorno a esta obra, atraente para a mentalidade protestante. Considera-se, mesmo que esse tipo de espiritualidade bíblica e cristocêntrica do final da Idade Média foi um dos fatores que contribuíram para o surgimento da Reforma do século XVI. A editora Mundo Cristo merece cumprimentos por lançar esta nova edição de um famoso clássico que vem sendo publicado no Brasil há mais de um século, contribuindo assim para sua maior divulgação no meio evangélico, tanto leigo quanto acadêmico. Aldemir Souza de Matos. Amanhã vamos começar o livro 1, Conselhos Úteis para a Vida Espiritual. Então se inscreva no nosso canal e ative as notificações para ficar por dentro de cada vídeo que é postado aqui. Curte, comente e compartilha para que esse vídeo seja entregue a mais pessoas. E se tiver como hypar, clica nele que vai estar nos ajudando bastante. Até a próxima!